Meu nome é Fabiola Marchetti. Tenho 36 anos e já fotografei 11 Páscoas, das quais nunca fiz parte. Este ano minha família nem me entregou a câmera. Tiraram a foto às 10 e me disseram para chegar às 11. Descobri pelos suéteres em tom pastel, todo mundo combinando. Ninguém tinha avisado a cor. Deixei meus ovos recheados no balcão e sorri, porque sorrir era meu trabalho naquela casa, do mesmo jeito que trinchar o presunto era o trabalho do meu pai. Mas este ano, o comentário de uma estranha embaixo do post da minha irmã no Instagram estava prestes a rachar minha família como um daqueles ovos. E a mensagem que uma enfermeira aposentada me mandou à meia-noite, ainda guardo uma cópia dela numa gaveta trancada. Revelava o que ela sabia sobre mim, algo que minha própria mãe passou 36 anos enterrando. Sejam bem-vindos de volta. Toda semana compartilhamos histórias sobre o momento em que uma mulher para de pedir um lugar à mesa e constrói a sua própria. Se histórias como esta tocam você, deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever. A Páscoa na casa dos meus pais seguia um horário que nunca me foi dado. Cheguei às 11 com minha travessa de ovos recheados e encontrei a família inteira já posada e pronta. Os lírios no alpendre, a toalha boa da minha mãe passada a ferro, lisa como um inário. Minha irmã Bruna ainda segurava o recibo da fotógrafa. Você chegou. Ótimo timing. A luz ficou estranha de qualquer jeito. Ela disse, o jeito dela de dizer que a foto já tinha acabado. Sei como isso soa. Você deve estar se perguntando por que uma mulher adulta continuava aparecendo. Aqui vai a resposta honesta. Minha avó, Ruth, tem Parkinson. Sou a única enfermeira da família. Coordeno cada especialista, cada receita, cada queda. Você não larga a mão de quem precisa de você, mesmo quando só convidam o resto de você às 11 horas. Então fiz o que sempre fazia. Enchi taça. Cortei o presunto quando o ombro do meu pai travou. Pedi desculpas à minha tia por uma corrente de ar que eu nem causei. Às 8 da noite, eu já estava em casa, no meu dúplex do outro lado da cidade, tirando de ovo de uma travessa, quando Bruna postou a foto. Suéteres pastel, cadeiras brancas, a legenda, toda a família junta. Contei as cabeças do jeito que se conta comprimido, por hábito. 17 pessoas. Cada primo de terceiro grau apareceu naquela fotografia. Fiquei olhando mais tempo do que deveria e estava prestes a fechar o aplicativo quando um novo comentário apareceu embaixo do post, de uma conta com um lírio branco como foto de perfil. 5 da tarde em algum lugar. Alguém estranho digitando no escuro. O comentário dizia, cadê a menina do hospital? Li 2 vezes. Meu polegar gelou na tela. Não fazia ideia do que aquilo significava, mas de alguma forma meu corpo sabia. Atualizei a página. O comentário tinha sumido. Atualizei de novo e o post inteiro tinha sumido. 17 pessoas em pastel, evaporadas. Conferi o horário. Do comentário à exclusão levou uns 40 segundos. 40 segundos, numa noite de domingo, o que significava que alguém naquela casa estava vigiando aquele post como se fosse um monitor de UTI. Liguei para minha mãe, porque fingir que não sei das coisas é uma habilidade que nunca aprendi. Que gentileza sua ligar, ela disse, na voz que usa com teleatendentes. Perguntei, o mais leve que consegui, por que Bruna tinha apagado a foto. Houve uma pausa cheia de móveis, uma cadeira arrastando em algum lugar, uma porta se fechando. A iluminação ficou desfavorável para sua avó. Minha mãe já explicou 30 anos de coisas usando iluminação. Falei que alguém tinha comentado algo estranho, algo sobre um hospital. O silêncio que veio de volta era diferente. Não estava vazio, estava carregado. Quando finalmente falou, a voz dela caiu num registro que eu só tinha ouvido 2 vezes na vida, as 2 em velórios. Algumas fotos não são para todo mundo, querida. Depois desejou boa noite e desligou. Fiquei parada na cozinha segurando um pano de prato, como se ele fosse me explicar alguma coisa. Eis o que eu sabia sobre minha mãe, Lourdes Marchetti. Ela organizava álbuns de fotos por ano. Passava suéteres a ferro. Nunca, em toda a minha memória, se apressou. Gente assim não apaga uma fotografia em 40 segundos. Gente assim não corre, a menos que algo esteja correndo atrás dela. Sequei a travessa. Apaguei a luz. Disse a mim mesma que era fofoca de igreja.
Uma briga de alguém por causa de uma torta. Você não apaga uma foto tão rápido a menos que ela toque em algo enterrado bem fundo. Eu tinha acabado de ver minha família pegar uma pá. Às 23h47 daquela noite, meu telefone acendeu com um pedido de mensagem de uma mulher chamada Carla W. Nenhum seguidor em comum. Foto de perfil de um jardim. Quase apaguei. Depois li e a cozinha ficou muito quieta. Eu fui sua enfermeira e a cozinha há 28 anos. Seus pais disseram para nós que você morreu ao nascer. Acabei de te ver no Instagram. Tem uma coisa que você precisa ver. Li 5 vezes, descalça sobre o linóleo gelado. Minha primeira reação não foi medo. Sou enfermeira de cuidados paliativos. Já passei por telefonemas suficientes às 3 da manhã para minhas mãos ficarem firmes por pura teimosia. Minha primeira reação foi procedimento. Conferi o perfil dela do jeito que eu conferiria um prontuário. Carla Weber, Joinville, enfermeira aposentada, pediatria, Hospital Regional Santa Brígida. 41 fotos de tomates e netos, ao longo de 9 anos. Ninguém cria uma conta de jardinagem de 9 anos para dar golpe. Uma conexão em comum. Dr. Furtado, um médico com quem eu já tinha trabalhado em casos de cuidados paliativos. Um homem que não adiciona estranhos. Então a pessoa era real, o que tornava as palavras piores. Seus pais disseram para nós que você morreu ao nascer. Sentei no chão da cozinha, o que gostaria de dizer que foi uma escolha. Porque eis a coisa que aquela estranha não podia saber. A coisa que fez minha pele se apertar. Eu, de fato, passei um tempo no Santa Brígida, 5 semanas, quando eu tinha 8 anos. Meningite bacteriana, uma febre que queimou as bordas das minhas memórias. Na nossa igreja, durante anos depois disso, foi isso que eu fui. Não a Fabiola que tirava só notas boas. Não a Fabiola que virou enfermeira. A menina do hospital. Eu sempre pensei que aquele capítulo estava fechado. Aparentemente, alguém tinha acabado de encontrar uma página que eu nunca tive permissão de ler. Não dormi. Fiquei na cama fazendo o inventário do ano em que eu tinha 8, segurando cada memória contra a luz como se fosse uma seringa. 5 semanas no Santa Brígida, em Joinville, 40 minutos da nossa cidade. Um cateter na mão, um azulejo no teto com uma mancha de umidade em forma de coelho. Minha mãe vinha nos horários de visita, nunca fora deles, sempre com a bolsa da câmera no ombro, e nunca a tirava de lá. Pedi a ela uma vez para tirar uma foto minha com a mancha de coelho, porque eu tinha 8 anos e queria muito ser registrada. Ela olhou para mim como se eu tivesse pedido para roubar uma loja. A gente não fotografa doença, Fabiola. Na época, arquivei isso junto com as outras leis dela, tipo nada de cotovelo na mesa. Mas ali, deitada às 3 da manhã, 28 anos depois, uma memória diferente veio à tona, de quando a febre já tinha derretido pela metade. Uma noite em que minha temperatura disparou, vozes do lado de fora da porta, baixas e furiosas. A voz da minha mãe e uma voz estranha e uma palavra subindo do murmúrio de novo e de novo, como uma farpa se soltando da pele. Papelada, papelada. Eu sempre tinha suposto que era sobre o convênio. Agora eu me levantei, acendi todas as luzes do duplex e puxei a caixa de sapatos de fotos que eu tinha pego da casa dos meus pais quando saí de lá, aos 22 anos. Bruna recém-nascida. Dezenas de fotos, pulseira de hospital, vermelhinha, chorando, adorada. Eu passei pela caixa 2 vezes. A fotografia mais antiga minha que existe mostra uma criança já firme nas pernas, de pé na beira de uma pilha de primos no quintal de alguém. 14 meses, talvez mais. Não existe nenhuma foto minha como recém-nascida. Não existe nenhuma foto da minha mãe grávida de mim. Eu nunca tinha reparado uma única vez, e agora era tudo que eu conseguia ver. Na terça-feira, dirigi até a casa dos meus pais enquanto minha mãe estava na reunião do grupo de senhoras da igreja. Porque minha avó Ruth precisava medir a pressão e eu precisava de um álibi. E só um dos dois estava na agenda. Vovó Ruth mora na antiga sala de estar, convertida em quarto, 89 anos, o Parkinson lixando ela devagar. Enquanto o manguito enchia, falei que queria separar umas fotos antigas para o aniversário dela, no mês que vem, e ela apontou uma mão trêmula para o armário do corredor, como uma rainha concedendo terras. Os álbuns estavam em fila, lombadas rotuladas com a letra da minha mãe.
1988, 8990, o ano de Bruna, gordo de fotos de bebê, depois 1990, o meu ano. Puxei o álbum e ele parecia errado nas minhas mãos. Leve demais, como um livro oco onde as pessoas escondem chaves. Dentro, as primeiras páginas eram normais. Ano novo. Meu pai de suéter horrível. Depois, onde a primavera deveria estar, bordas rasgadas, páginas arrancadas da lombada, cola ainda segurando pequenos triângulos de papel. Uma estação inteira amputada. Alguém não tinha só removido fotos. Alguém tinha removido os lugares onde as fotos ficam. Fiquei parada naquele corredor, ouvindo minha própria pulsação, e levei o álbum até Ruth, mantendo a voz macia como igreja. Vó, olha o que eu achei. Ela esticou a mão, tocou a capa, e o rosto dela fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Se abriu do jeito que os rostos se abrem num velório. Luto e ternura sem lugar para ir. Ela olhou direto para mim, direto através de 36 anos, e disse, Júnia. Falei, não, vó, é a Fabiola. A mão dela recuou como se o álbum estivesse quente. Fabiola, ela repetiu. E depois, tão baixinho que quase não escutei. Não, nós enterramos a Fabiola. Naquela noite respondi Carla Weber. Mantive tudo clínico, do jeito que a gente fala quando as mãos querem tremer. Foi você que comentou no post da minha irmã? A resposta veio rápido, como se ela estivesse sentada com o telefone no colo. Sim, e sentia muito, mais do que conseguia dizer. A neta dela seguia Bruna, uma daquelas coincidências de algoritmo de cidade pequena. E a foto tinha passado rolando enquanto Carla tomava seu chá da tarde. 17 rostos, e o meu de lado fora de nenhum deles, porque claro que eu não estava na foto. Ela já tinha me visto antes, quando a família ainda não tinha encenado nada, numa postagem antiga do Natal. Eu ao fundo, carregando uma torta. Disse que meu rosto a parou na hora. Disse que eu era a cara de alguém que ela conheceu há muito tempo. Uma garota em quem ela pensava havia 36 anos. Tinha digitado o comentário num impulso de raiva que nem conseguia explicar direito para si mesma. Cadê a menina do hospital? E em menos de um minuto foi bloqueada. Bloqueada. Pensei. Não ignorada, não respondida. Bloqueada em menos de um minuto por gente que jura nunca ter ouvido falar dela. Perguntei o que ela quis dizer sobre meus pais, sobre eu ter morrido. Ela não colocaria isso por escrito. Certas coisas a gente diz olhando no rosto da pessoa, ela escreveu, para poder segurar a mão dela enquanto fala. É o tipo de frase que enfermeira escreve, e isso me assustou mais do que qualquer outra coisa naquela semana. Combinamos um café em Joinville no sábado, 10 horas, terreno neutro. Depois ela mandou mais uma mensagem, e parei de respirar por um segundo. Traga sua certidão de nascimento, querida. Aí, eu te mostro a outra. O aniversário de vovó Ruth caiu na quinta-feira anterior, e fui porque as anotações do cardiologista dela estavam na minha bolsa, e porque eu queria olhar para minha família com olhos novos. É uma coisa estranha, rever a vida inteira. A mesa tinha lugar para 12, e meu marcador de lugar, minha mãe faz marcadores de lugar, me colocou no canto perto da porta da cozinha, o assento que esbarra toda vez que alguém traz um prato. Sempre tinha sido meu lugar. Eu sempre disse a mim mesma que era prático, já que eu ficava indo e vindo para ajudar. Mas agora eu observava a geografia daquilo. Bruna no centro, sob o lustre bonito. Eu na porta, meio na sombra, fácil de cortar da foto. Quando o bolo chegou, Bruna levantou o celular para uma selfie com a vovó e eu me inclinei por reflexo, do jeito que a gente se inclina em direção ao calor. Minha irmã afastou o celular, uma pequena manobra, suave como uma assinatura. Cuidado, Bibi. Algumas fotos não são para todo mundo, lembra? Falou numa voz de festa, e a mesa riu e minha mãe sorriu dentro da taça de vinho, e a risada circulou a mesa como um prato que todo mundo tinha que provar um pouco. Meu pai, o Aldir, não riu. Olhou para o presunto no prato como se ele tivesse feito uma pergunta difícil. Foi aí que parei de dar desculpas para as coisas. Bem ali, entre o bolo e o café, não era esquecimento. Não era iluminação, era política. Fosse qual fosse o motivo, me manter fora do quadro era uma regra naquela família. Antiga e compreendida. Obedecida por todos, menos por mim. Sorri. Meu trabalho, lembra? E por dentro, senti algo trocar de turno, calado. A mágoa bateu o ponto e saiu.
Algo mais frio bateu o ponto e entrou. Algo com letra mais legível. Carla Weber acabou sendo uma mulher pequena, com mãos de jardineira e aqueles olhos que enfermeira ganha de tanto monitor visto. Já estava sentada quando entrei na cafeteria, uma caixa de sapatos na mesa à sua frente, como um refratário de comida que ninguém queria. Ela se levantou, segurou meu rosto com as 2 mãos sem pedir licença e me estudou. Meu Deus, ela disse, você até fica em pé que nem ela. Sentamos. Ela não abriu a caixa. Começou em 2006 em vez disso, o ano em que eu tinha 8, o ano da meningite. Já estava na ala pediátrica do Santa Brígida havia anos naquela época. Lembrava de mim. Leito 12, a menina que fazia mais perguntas para a equipe do que os residentes faziam. A menina cuja febre não baixava havia 9 dias. E lembrava da tarde em que o setor de registros ligou para o andar, atrapalhado, porque a triagem tinha tentado ligar minha admissão ao meu registro de nascimento. Mesmo hospital, mesmo nome, procedimento padrão, e o sistema tinha devolvido erro. O registro de nascimento de Fabiola Anne Marchetti, no Hospital Regional Santa Brígida, estava fechado. Fechado como em encerrado. Fechado como em falecida. 12 de abril de 1990. Um funcionário achou que fosse erro de digitação. Uma supervisora perguntou discretamente aos meus pais, na sala de espera, para esclarecer a divergência. Carla estava lá com um carrinho de remédios, perto bastante para ver acontecer. Perguntei o que meus pais disseram. Carla girou a xícara de café meia volta devagar, uma mulher decidindo quanto remédio dar de uma vez. Seu pai estudou o piso como se ele devesse dinheiro. Sua mãe disse que a primeira filha deles morreu ao nascer, e que você era filha de um parente que eles tinham acolhido. E, querida, já contei muita coisa difícil para muita família. Eu sei reconhecer choque. Sua mãe não pareceu chocada. Pareceu pega. Então ela abriu a caixa de sapatos. Dentro havia 2 fotocópias, amolecidas nas dobras de 28 anos, sendo tiradas e guardadas. Ela colocou a primeira na minha frente, do jeito que se coloca uma criança dormindo. Um atestado de óbito fetal. Hospital Regional Santa Brígida. Bebê Marchetti, sexo feminino, 12 de abril de 1990. Mãe, Lourdes Marchetti. Pai, Waldir Marchetti. Na disposição, em letra de máquina. Sepultada, cemitério paroquial Santa Brígida, ala infantil. Fiz a conta que eu não queria fazer. Abril de 90 caía 3 semanas antes do aniversário que eu tinha comemorado a vida inteira. O hospital tinha você como morta, Carla disse, gentil. E lá estava você no leito 12, perguntando para minhas estagiárias sobre cálculo de dosagem. A segunda fotocópia era uma página do registro da maternidade, da mesma primavera. Uma paciente de 17 anos, iniciais JC, internada em 28 de março de 1990, deu à luz uma menina saudável, 2,75 quilos, recebeu alta sozinha no dia 31. E na coluna do bebê, uma frase que reorganizou meu esqueleto. Entregue à família. Depois daquele dia na sala de espera, fui atrás, Carla disse. Não devia. Fiz essas cópias na semana em que me aposentei, porque uma pessoa não deveria carregar uma coisa dessa sozinha na memória. Seus pais disseram para nós que a bebê chamada Fabiola morreu ao nascer. Então, por 28 anos, eu me perguntei, toda Páscoa, o que aconteceu com a filhinha de Joitaci? Meu café tinha esfriado sem eu tocar nele. Me forcei a olhar de novo a página do registro para a assinatura rabiscada na coluna marcada liberou também. A letra estava trêmula agora, como nos cartões de aniversário, mas eu reconheceria em qualquer lugar. Ruth. Me dei 3 dias para virar uma pessoa capaz de sentar de frente para minha mãe. Depois fui até lá numa quarta-feira com uma travessa de comida e um plano. Não levei as fotocópias. Você não abre com a mão cheia. Já vi famílias suficientes negociando em leitos de morte para saber disso. Esperei até estarmos enxugando louça, as mãos dela ocupadas, a guarda baixa, e falei que tinha estado mexendo nos álbuns para o álbum de recortes da vovó. O de 90 tem páginas arrancadas. E a vovó fica me chamando de Júnia. Quem é Júnia? O pano de prato na mão dela parou. 2 segundos. Contei do jeito que se conta um pulso. Quando voltou a se mexer, era tudo administração. Armário aberto, copo guardado, armário fechado.
Júnia foi um erro da sua avó, não meu, ela disse. Cada palavra colocada como um marcador de lugar. Ela foi embora antes de você aprender a andar. Algumas pessoas são uma lição, Fabiola, não uma parente. Perguntei qual era a lição. Minha mãe dobrou o pano em 3, pendurou reto e olhou para mim com a paciência nivelada que ela reserva para quem está prestes a decepcioná-la. Que luto é uma porta que a gente fecha. Nesta família, a gente repõe o que perde. A gente não se afoga nisso. Deu um tapinha no meu braço, um tapinha como um carimbo em formulário, e ofereceu café descafeinado. Dirigi para casa com as mãos bem quietas no volante. Às 11, meu celular vibrou. Minha mãe, que digita como se pagasse por letra, tinha mandado uma frase inteira. Almoço de domingo, 1 hora, só a família. Li no escuro da minha cozinha, só a família. Pela primeira vez na vida, eu genuinamente não sabia se estava dentro ou fora daquela palavra. O almoço de domingo foi um tribunal com carne assada. Minha mãe esperou os pratos cheios, as testemunhas sentadas, as saídas cobertas e disse, num tom agradável: então você tem ido até Joinville. Cidade pequena, não precisa de vigilância. Tem estacionamento. Larguei o garfo e disse que sim. Tinha conhecido uma enfermeira aposentada do Santa Brígida. Vi a mesa inteira congelar, vi os olhos de Bruna piscarem para a mãe, como um passageiro conferindo o motorista. E foi aí que minha mãe fez a coisa que eu nunca vi vir. Não negou nada. Enxugou a boca, largou o guardanapo e disse: sim, você é adotada. Adoção entre parentes. Você era sangue da família e a gente criou você quando mais ninguém quis. A gente te salvou. Foi isso que você dirigiu 40 minutos para ouvir? A palavra adotada pousou naquela mesa como um prato de comida que ninguém tinha pedido. E aqui está a crueldade terrível da minha mãe. Uma meia-verdade oferecida inteira, para que o assunto pareça resolvido. Bruna soltou o ar, finalmente como se um segredo fosse uma farpa agora fora da pele. Meu pai, Waldir, disse baixinho, deixa quieto, Bibi. E aquilo, mais do que qualquer coisa, foi a ferida da noite. Meu pai, o homem que me ensinou a checar o óleo do carro e os alarmes de fumaça, sabia a forma dessa coisa a vida inteira e tinha escolhido, todos os dias, a paz da casa em vez de mim. Olhei ao redor para todos eles e fiz a conta que eles não sabiam que eu tinha. Se foi legal, por que as páginas arrancadas? Se foi entre parentes, por que um registro de hospital diz que a filha de vocês, Fabiola, morreu? Se vocês me salvaram, mantive a voz nivelada, uma voz de enfermeira, de quem exatamente vocês me salvaram? Minha mãe sorriu e passou as batatas. Coma, ela disse, está esfriando. Caso encerrado, dizia o rosto dela. O rosto dela não fazia ideia. O atestado de óbito fetal listava uma disposição, e a disposição listava um lugar. E foi assim que acabei de pé no cemitério paroquial Santa Brígida, numa terça-feira cinzenta de abril, na ala infantil, onde as lápides são pequenas e próximas umas das outras como dentes de leite. Setor C, fileira 4, caminhei devagar, lendo nomes que nunca foram usados, datas em que os 2 números batiam. E então parei, porque ali estava, granito não maior que um pão, dizendo Fabiola Anne Marchetti, 12 de abril de 1990, nosso anjo. Meu nome numa lápide sobre uma data que não é meu aniversário, mas vive há 2 semanas dele. Fiquei ali enquanto o vento mexia os cedros. E quero ser honesta sobre o que senti, porque não foi horror, foi reconhecimento. Como passar por um espelho num corredor escuro e perceber que o reflexo estava andando ali a vida inteira. Não havia flores, nem velhas. Mas a grama ao redor da lápide estava aparada, cuidada. O túmulo era pago, mantido e nunca, jamais visitado. Alguém na minha família andava mantendo uma criança morta arrumada durante 36 anos, enquanto cortava uma viva das fotografias. Ajoelhei e coloquei a mão nas letras esculpidas do meu próprio nome, e o granito estava mais frio do que qualquer paciente que já pronunciei óbito. Um túmulo que se mantém, mas não se visita. Uma filha que se guarda, mas não se olha. As duas cuidadas e não amadas. Fiquei até os joelhos ficarem dormentes e, quando me levantei, eu era uma pessoa ligeiramente diferente e não tinha volta. Porque a pergunta já não era quem eu sou. A página do registro e a sepultura já tinham respondido isso juntas. A pergunta agora era: para que eu tinha sido trazida para casa?
uma filha ou uma peça de reposição? Preciso pausar aqui só por um instante. Se você já esteve num lugar que reescreveu tudo o que sabia sobre si mesma, me conte nos comentários como você conseguiu continuar respirando. Eu leio todos. E se você é novo aqui, se inscreva, porque você vai querer ouvir o resto. O que minha avó confessou depois, ainda não superei. De volta para casa. Coloquei minha certidão de nascimento na mesa da cozinha, ao lado das fotocópias da Carla. 3 documentos que não podiam ser todos verdadeiros. Minha certidão de nascimento diz 2 de maio de 1990. É um registro tardio. Eu nunca tinha pensado nessa expressão antes, mas está impressa bem ali. Registrada no ano seguinte, num município vizinho ao nosso, listando Lourdes e Waldir Marchetti como meus pais. Limpa, legal, entediante. É o papel sobre o qual minha vida inteira foi construída. Minha carteira de motorista, meu registro profissional de enfermagem, meu passaporte, e é ficção. O registro da maternidade diz que a filha de Joyce C. nasceu em 28 de março. A sepultura diz que a verdadeira Fabiola Anne Marchetti morreu em 12 de abril. E meu aniversário oficial, aquele com bolo e velhinhas todo ano, flutua ali em maio, sem se prender a nada, até eu ligar para o cartório e perguntar a uma atendente o que acontece administrativamente em torno de um óbito fetal. Certidões são arquivadas, processos são encerrados. A atendente, bendito seu coração tagarela, até me contou a data de encerramento do processo Marchetti, porque eu perguntei com jeito e suei como enfermeira. 2 de maio de 1990. Agradeci e desliguei, e fiquei muito quieta. Meu aniversário. O dia que minha mãe escolheu para mim. O dia dos balões e do meu nome na cobertura do bolo. É o dia em que a papelada sobre a filha morta dela foi finalizada. Todo ano minha família se reúne para celebrar o encerramento de um processo. Pensei em 35 bolos. Pensei na minha mãe acendendo velas naquela data, ano após ano, de costas retas e mãos firmes. E entendi uma coisa sobre ela pela primeira vez. Ela tinha construído um calendário onde o luto dela e a minha existência eram o mesmo compromisso. E nunca, uma única vez, faltou. Você pode chamar isso de loucura. De pé na minha cozinha, eu chamei do jeito que enfermeira chama. Um curativo feito errado durante 30 anos. A consulta de quinta-feira da vovó Ruth chegou. Pressão e organizador de comprimidos, nós duas sozinhas no antigo quarto que cheira a lavanda e papel velho. Decidi não perguntar. Então ela me observou contando os comprimidos de levodopa e disse, do nada, você segura as mãos que nem ela. Mantive os olhos nos comprimidos. Que nem Júnia, falei, e Ruth assentiu. Fácil como o clima, a doença já tendo desgastado a guarda dela. Então perguntei baixinho quem era Júnia. Minha caçula, ela disse. Primeiro Lourdes, depois Cristina, depois Júnia, minha caçulinha, a mais bonita das 3, e nem sabia disso. Perguntei o que aconteceu com ela, e minha avó me contou na voz plana de quem lê uma lista de compras. Uma história que ela já tinha contado tantas vezes para si mesma que tinha ficado lisa. A Júnia se meteu em problema aos 17. Problema, a palavra que a geração dela usava, com um rapaz da fábrica. Mandamos ela para Joinville, para a casa de uma tia, esperar passar, onde a congregação não ia contar os meses nos dedos. E a Lourdes? Ruth disse. A Lourdes perdeu o dela numa terça-feira. A Júnia teve o dela num sábado. Deus equilibra as coisas. Disse isso do jeito que diria que a lasanha congela bem. Fiquei ali com um comprimido na palma da mão, ouvindo meu próprio sangue. Era essa a aritmética da minha vida. Um bebê saindo, um bebê entrando, um balanço fechado em 2 semanas. E ninguém na igreja percebeu nada. Consegui perguntar o que aconteceu com Júnia depois. O rosto de Ruth tremeluziu. Depois, a primeira estática na transmissão e ela olhou para a janela. A Júnia não ia assinar quietinha, ela disse. Então nós fizemos ela assinar. Esperei, mas a janela já tinha tomado conta dela. E o que mais minha avó soubesse, ela tinha ido para um lugar que eu não conseguia acompanhar para saber. Encontrar uma mulher que foi embora há 36 anos é trabalho lento quando ela não está em nenhuma rede social, o que já me disse algo por si só. Você tem que se esforçar para esse tipo de invisibilidade.
Um ex-representante sindical aposentado da fábrica em Joinville se lembrava dela da linha de produção. Disse que ela era controle de qualidade por 20 anos, afiada como lata. O endereço que ele tinha era de uma casinha de tijolo aparente onde um casal jovem atendeu. Desculpa, tinham comprado a casa 3 meses atrás, da própria dona. Ela estava doente, a esposa disse, baixando a voz na palavra do jeito que as pessoas fazem. Falou que ia para casa. Casa. Dirigi de volta para Monte Verde com essa palavra no carro, como uma passageira. Enquanto isso, minha família tinha começado, discretamente, a me desmontar. Vinha em pequenos cortes administrativos a língua nativa da minha mãe. Uma mensagem de voz do cardiologista da vovó Ruth, dizendo que os agendamentos futuros passariam pela Bruna, a pedido da família. A chave do galpão de guardados, onde ficavam os álbuns, não servia mais, porque a fechadura era nova e ninguém tinha mencionado. E na quinta-feira, meu celular fez aquela coisa pequena e silenciosa que os celulares fazem hoje em vez de bater a porta. Fabiola Marchetti foi removida da conversa. 11 anos de grupo de família, apagados com um toque. Fiquei sentada com isso mais tempo do que admito. Depois, na sexta tarde, no trabalho, minha enfermeira-chefe me chamou entre um quarto e outro, com uma ficha de admissão na mão e um jeito estranho no rosto. Bibi, admissão nova esta tarde, vindo para o quarto 7. Cavalcante, Júnia, 53. Ela hesitou do jeito que a gente hesita antes de entregar um fio energizado para alguém. No campo de contato de emergência, ela escreveu o seu nome. Já entrei em alguns milhares de quartos de pacientes na carreira. Nunca, uma única vez, tive que aprender como ficar do lado de fora de uma porta. Quarto 7, Hospício Vale do Rio, 4 da tarde, sol entrando pelas persianas em listras. A mulher na cama era magra, do jeito que a doença deixa as pessoas magras. Pâncreas. Li o prontuário com as mãos tremendo. Estágio 4, mas os olhos dela, quando me encontraram, eram meus olhos, não parecidos com os meus. Os meus. Minha colega Duda chegou a parar no corredor atrás de mim e olhar entre nós duas vezes. Júnia Cavalcante estudou meu rosto por um longo momento, sem pressa, do jeito que se estuda uma fotografia prometida havia anos. E então sorriu e disse: "Você tem as mãos dele, do seu pai. Ele consertava qualquer coisa com essas mãos, menos os próprios nervos." Sentei ao lado da cama antes que minha própria sobrinha pudesse votar contra. De perto, ela tinha cheiro de sabonete de hospital e, por baixo, cedro. "Você escreveu meu nome." Falei, boba. "Eu escrevi seu nome." Ela concordou, em tudo que deixaram. Tinha escolhido o Vale do Rio de propósito. O único hóspice do município, o município que jurou nunca mais pisar. Tinha voltado para morrer, porque morrer perto de mim era melhor do que viver longe. Tinha um recorte de jornal na mesinha, macio como pano de tanto manusear, minha formatura de enfermagem, lista de turma, meu nome com uma estrelinha a lápis do lado. Tinha ido à cerimônia de colação de grau, ela disse. Última fila, boné na cabeça, saiu antes das luzes acenderem. 36 anos de distância. E então ela disse a coisa que me quebrou num lugar novo. "Sempre imaginei que você sabia de mim, querida." Sabia e não podia me querer. Já tinha feito as pazes com isso. Ela tinha esperado uma batida na porta que nunca veio, enquanto eu estava de pé em fotografias das quais nunca fiz parte. Nos dias seguintes, aos pedaços que suas forças permitiam, Júnia me deu 1990 por dentro. 17 anos, em problema com Edinho Kowalski, da fábrica, um rapaz de mãos boas e sem coragem nenhuma, que se alistou na semana em que o teste deu positivo. A mãe dela a levou para Joinville antes que desse para anotar, para a casa da tia Vera, uma casa com plástico nos móveis e uma lista de tarefas como penitência. A história que a família contou em casa foi um semestre com primos. A palavra que usaram foi resolvido. Júnia disse: "Eu tinha 17 anos e fui resolvida." Entrou em trabalho de parto num sábado, 30 horas. E quando acabou e eu estava limpa e chorando alto e viva no peito dela, a mãe e a irmã mais velha entraram no quarto com uma pasta. Termos de consentimento. Ela recusou. "Quero que você saiba disso," ela disse, apertando meu pulso com a força que tinha. Eu recusei. Primeiro com palavras, depois só não levantando a caneta. Então esperaram.
30 horas de parto, sem dormir. 17 anos, uma garota criada a vida inteira para obedecer àqueles dois rostos específicos. Ruth segurava a prancheta. Lourdes segurava o bebê. Ninguém forjou nada, Júnia disse. Não precisaram, só me superaram em resistência. 3 dias depois, teve alta sozinha. E a linha da alta dizia entregue à família. E a família que significava não era ela. Perguntei por que ela nunca contou para ninguém. Ela deu uma risada seca e olhou para o teto. Contar o quê? Naquela cidade, naquela igreja? Uma garota em apuros acusando a própria mãe? Depois virou a cabeça no travesseiro e olhou para mim, e a voz dela ficou gentil de um jeito que eu reconheci dos meus próprios melhores plantões. Não gaste tudo ficando com raiva da Lourdes, querida. Nunca deixaram ela chorar pela filha que perdeu, nem um único dia. E uma pessoa que não tem permissão de sofrer vira pedra. Eu peguei a sentença perpétua. Ela ganhou a estátua. Meu pai apareceu no Vale do Rio numa terça-feira, sem avisar, segurando o boné com as 2 mãos, como um homem numa porta que não tinha certeza se ia abrir. Não veio ver Júnia. Ficou no corredor, fora da vista do quarto 7, e me contou o dele ali mesmo, baixinho, entre um carrinho de suprimentos e uma aquarela de farol. Em abril de 90, ele tinha enterrado uma filha numa quinta-feira. Sua mãe queria chamar ela de Fabiola desde o primeiro teste, ele disse. Então Fabiola foi quem a gente enterrou. E na sexta, um dia depois, voltou da fábrica e o berçário estava vazio, berço desmontado, faixa de parede raspada, cada macacãozinho e chocalho e esperança dentro de caixas e doados para a igreja. Ruth tinha feito isso enquanto eles estavam no trabalho, feito como um gesto de bondade, do jeito de bondade dela. Ele encontrou Lourdes no chão do berçário, chorando alto no tapete onde o berço costumava ficar, e encontrou Ruth na porta da cozinha, de braços cruzados. E ouviu a sogra dizer a frase que comandou o resto de todas as vidas deles: não se chora pelo que dá para repor. 6 semanas depois, Júnia veio de visita com uma trouxinha e foi embora sem ela. Quero que você entenda, meu pai disse, e a voz dele desmoronou no meio da palavra. Sua mãe era outra pessoa antes. Ela cantava. Vi ela virar pedra bem na minha frente e disse a mim mesmo que manter a paz era um tipo de amor. Errei por 40 anos, Bibi. Olhou para mim então, pela primeira vez em semanas. Você nunca foi a coisa errada naquela casa. Você era a prova do contrário. Colocou o boné e saiu antes que eu decidisse qual de nós dois ele tinha vindo pedir perdão. Havia uma pergunta que eu vinha rodeando fazia dias. Do jeito que se rodeia um curativo que se tem medo de levantar. Por que você nunca voltou para mim? Júnia não respondeu com palavras, não de início. Pediu para eu abrir a gaveta debaixo da mesinha e dentro, dobrada em papel de seda como algo sagrado, havia uma colcha. Quadrados pequenos, bordas cuidadosas, 35 fileiras terminadas. E uma 36ª fileira pela metade, a agulha ainda espetada nela. As cores mudavam conforme as fileiras subiam, de lavanda para amarelo para um azul oceano teimoso, como anos aprendendo a ter esperança. Eu ainda não entendia o que eram as fileiras, e ela não me contou naquele momento. O que ela me contou foi isto: ela tinha voltado uma vez. No outono em que eu tinha 8 anos, quando a notícia correu pela família de que a menina da Lourdes estava no Santa Brígida com meningite, e estava grave. Júnia saiu do turno, dirigiu direto para lá com a roupa de trabalho, subiu o elevador até a pediatria e exigiu ver a criança. Chegou até o corredor fora do meu quarto. Teve gritaria, ela disse. Eu gritei um pouco também. Papelada. A voz da estranha, a palavra farpa da minha memória mais antiga de febre. Era ela. Era a voz da minha mãe e da irmã dela, do outro lado de uma porta enquanto eu queimava de febre. Lourdes encerrou com uma frase. Júnia disse que não repetiu na hora. Esperei. Minha mãe tinha se inclinado perto, para as enfermeiras não escutarem, e disse que ela morreu com você no dia em que você assinou. Júnia voltou para Joinville naquela noite e nunca mais tentou. Mas eu cantei para você primeiro, ela disse, pela fresta da porta, enquanto o monitor apitava. Algum hino, não lembro qual. E eu tinha carregado aquela voz por 28 anos, arquivada como sonho de febre. Agora tinha um rosto.
Por 11 dias eu tive uma mãe e sabia disso enquanto acontecia, o que é a única misericórdia nesta história. E pretendo contar isso como tal. Troquei plantões para minhas rondas terminarem no quarto 7. Escovei o cabelo dela, o que os tratamentos tinham deixado. E ela criticava minha técnica como um capataz. Você puxa que nem quem tá dando partida em cortador de grama, querida. Vimos juntas a vida em caixa de sapatos que ela tinha trazido, fotos da casinha de tijolo dela, a turma da linha de produção numa festa de aposentadoria de alguém, uma foto de Edinho Kowalski de uniforme, jovem e condenado, sorrindo. Ela me fez rir, o que eu não esperava. Gente morrendo é, com frequência, mais engraçada que gente viva. Já param de pagar certas contas. Quando contei a ela sobre os ovos recheados e o convite às 11 horas, ela ficou quieta um instante e depois disse: Bem, a perda deles é, no mínimo, mensurável. Parecem uns ovos excelentes. E me ensinou o ponto de alinhavo num quadradinho de tecido sobrando, meus dedos de enfermeira desajeitados como os de uma caloura com kit de sutura, enquanto ela supervisionava dos travesseiros. 36 anos, falei, e o primeiro presente da minha mãe é lição de casa. O primeiro presente foram as mãos, ela disse. Lição de casa é o segundo. Costurei uma fileira torta e ela declarou estruturalmente sólida e moralmente constrangedora. E eu ri num leito onde sou treinada para não rir. Depois, na sexta, o Dr. Ocampo ajustou o prontuário dela, e eu li antes que ele pudesse traduzir para mim, porque eu leio esse dialeto para viver. Dias, não semanas. Júnia me observou absorver aquilo com aqueles olhos que eram meus. E, sendo quem era, ela me consolou. Não fica com essa cara, ela disse. Eu ganhei o final com você dentro dele. Esse é o bom. Do outro lado da cidade, minha família estava planejando a Páscoa. Eis o que eu tinha esquecido enquanto aprendia ponto de alinhavo. O comentário da Carla tinha sido visto, capturado em print, do jeito que tudo é hoje em dia. Ressurgiu no grupo de senhoras da igreja no Facebook, espremido entre uma rifa e um pedido de oração. E no domingo seguinte, uma mulher na lavanderia perguntou para minha mãe, doce como adoçante, o que era aquilo do hospital no comentário, e se estava tudo bem. E não era engraçado como a Fabiola nunca aparecia nas fotos? Minha mãe disse que estava tudo maravilhoso. Bruna perdeu 40 seguidores e uma publicação patrocinada da imobiliária local, o que, na economia dela, era um incêndio. E os Marchetti fizeram o que os Marchetti fazem. Agendaram uma fotografia. Descobri isso no estacionamento do Vale do Rio, na segunda-feira, quando o sedã da minha mãe estacionou na ponta mais distante, limpo como um tribunal. Ela não entrou. Não perguntou pela mulher, no quarto 7. A própria irmã dela morrendo a 25 metros de onde tinha estacionado. Ficou de pé ao lado do carro, no casaco bom, e me deixou ir até ela. E disse, sem preâmbulo, a Páscoa é daqui a 2 semanas. Você vai estar na fotografia esse ano. Esperei mais. Não teve mais. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma pergunta, nem mesmo uma mentira. Só uma vaga se abrindo. Na frente, provavelmente, onde todo mundo consegue te ver. 36 anos eu esperei para ser convidada para dentro daquele quadro. Já tinha ensaiado versões disso no chuveiro, nos sinais de trânsito. O ano em que iam me querer, o suéter que eu ia usar. Agora ali estava, entregue num estacionamento como uma escala de plantão. E finalmente entendi o que aquilo pesava. Nada. Nunca foi uma porta. Era cenário. Vou ver meus plantões, falei. Minha mãe olhou para mim, do jeito que se olha para um tempo que pode virar. Vê isso, ela disse, e foi embora dirigindo. A fotografia que eu implorei a vida inteira, entregue a mim, por fim, como um adereço. Deixa eu te perguntar uma coisa, com toda a honestidade. Se a coisa que você implorou a vida inteira finalmente chega, mas só como adereço na apresentação de outra pessoa, você ainda aceita? Me conta nos comentários, porque eu leio todos. Domingo de Páscoa, tive que responder essa pergunta de verdade, com uma mulher morrendo segurando minha mão. O domingo de Páscoa chegou com um vestido pendurado na maçaneta da minha porta. Minha mãe tinha deixado no dúplex cedo, enquanto eu dormia. Papel de seda amarelo claro, um cartãozinho que dizia apenas 10 horas em ponto. Era exatamente o meu tamanho.
Fiquei no banheiro segurando aquilo e entendi que era a coisa mais próxima de ternura que a operação incluiria. Ela sabia minhas medidas de cor, meu pedido de café, meu número de calçado. Saber não é amar. Inventário não é amor. Coloquei o vestido mesmo assim, porque uma parte de mim ainda tinha 8 anos e queria a foto. E olhei no espelho e ensaiei o sorriso, aquele que eu fazia naquela mesa a vida inteira. E meu próprio rosto olhou de volta para mim, como uma estranha fazendo uma imitação. Foi quando o telefone tocou. Vale do Rio. A voz da Duda, cuidadosa, a voz que somos treinadas para usar. Júnia tinha piorado durante a noite. Intervalos sem resposta agora. Respiração mudando. Horas, Bibi, talvez menos. Você sabe como isso funciona. Eu sabia. Conheço essa ladeira melhor do que qualquer estrada deste município. Fiquei ali, de vestido amarelo, meu coração fazendo contas, e o telefone vibrou de novo na minha mão. Bruna, energia de grupo mesmo por texto. Fotógrafa às 10. Não se atrasa. Mãe disse que é na frente para você. Essa foto conserta tudo. Ali estava. A teologia da família completa numa frase. O quadro cura o que o quadro exclui. Sorria. 2 estradas, uma manhã. Uma fotografia onde eu finalmente existiria. E um quarto onde eu já existia. Peguei as chaves e, porque 36 anos de treinamento não morrem quietinhos, quero ser honesta com você sobre o que fiz em seguida. Entrei no carro e dirigi até a casa dos meus pais. O quintal tinha sido cenografado. Cadeiras brancas alugadas em fileiras, uma grinalda na cerca, lírios de Páscoa em baldes de floricultura ainda com a etiqueta de preço, e uma fotógrafa ajustando um refletor enquanto minha família se organizava por altura e importância. Minha mãe me viu e algo cruzou o rosto dela que eu nunca tinha visto na vida adulta. Alívio. Atravessou o gramado, segurou meu cotovelo e me guiou para o centro do arranjo. Na frente, ela disse: "Onde todo mundo consegue te ver. Onde todo mundo consegue te ver." As coordenadas exatas do meu exílio, revertidas e reemitidas como um favor. E as senhoras da igreja iam rolar a tela na semana seguinte e ver uma família inteira, junta. E a mulher da lavanderia ia se sentir boba e o comentário ia morrer do jeito que comentário morre. Fiquei onde ela me colocou. Bruna alisou minha gola como figurinista. Meu pai ficou na ponta da fileira, com as mãos cruzadas, e foi o único que não conseguiu olhar nos meus olhos. A fotógrafa levantou a câmera. Todo mundo parado. E através daquela lente, finalmente vi o retrato de fora. Algumas fotos não são para todo mundo, querida. Essa também não era para mim, era para eles, sobre eles. Precisava de mim do jeito que uma fechadura precisa de uma chave. Um giro só. Eu tinha passado a vida fazendo teste para o papel de filha numa família que já tinha enterrado a atriz. A câmera clicou uma vez, um teste de quadro, e na pausa enquanto ele checava a luz, ouvi minha própria voz, calma como um prontuário, no registro que uso à beira do leito. Tem um lugar aonde eu preciso ir. O jardim ficou muito quieto. Minha mãe se virou devagar, do jeito que pedra se vira. Como é, Bibi? Saí da fileira. Tudo depois disso aconteceu em 2 velocidades. A família congelada em pastel e minha mãe se movendo rápido pela segunda vez na vida. Me pegou no portão lateral, dedos ao redor do meu pulso, voz baixa para a fotógrafa não escutar, porque mesmo agora a plateia importava. Você sai daqui para ir até aquela mulher, e você não é mais minha filha. E ali estava, exposto por fim entre nós, a arquitetura inteira numa única frase. Olhei para a mão dela no meu pulso e não me afastei. E quando respondi, minha voz ficou no registro de leito, pequena e nivelada. Eu sei, falei. Essa foi a primeira coisa honesta que você já me disse. O aperto dela afrouxou um pouco. Ao redor de nós, os lírios respiravam seu cheiro de aluguel. Eu achei a sepultura, mãe. Ela se encolheu com a palavra sepultura como se fosse uma mão erguida. Fiquei diante dela. Li o nome dela. Meu nome. Atrás dela, dava para ver a família ainda posicionada, ninguém ousando quebrar a formação. O celular da Bruna pendurado, esquecido, ao lado do corpo. Eu sei que ninguém deixou você chorar por ela. Nem a vovó, nem a igreja, nem uma única pessoa, nem um único dia. E eu passei minha vida inteira sentindo pena disso, numa língua que ninguém me ensinou. O rosto da minha mãe fazia alguma coisa por baixo da superfície. Gelo num lago, esperando.
Mas eu terminei de ser o que você usou para substituir ela. Tirei a mão dela do meu pulso, devagar, do jeito que se tira a mão de grade de cama. E então, atrás de nós, uma cadeira arrastou e meu pai se levantou da primeira fileira de suéter de Páscoa. Uma vida inteira de manter a paz se dobrando e se fechando, e disse, mais alto do que eu tinha ouvido ele dizer qualquer coisa em décadas: eu levo ela. Ninguém se moveu para impedir. No retrovisor, enquanto saíamos, vi a fotógrafa, alheia ou profissional, levantar a câmera assim mesmo. A família inteira, junta, menos uma. Pela última vez, era um retrato da verdade. Júnia ressurgiu mais uma vez naquela tarde, do jeito que às vezes acontece, uma lâmpada dando o último clarão. Eu estava na cadeira com a mão em volta da dela, ainda de vestido amarelo, e meu pai estava no corredor segurando 2 cafés que tinha comprado só para ter algo nas mãos. Os olhos dela se abriram e me encontraram sem procurar nada, como se ela soubesse exatamente onde eu estaria. Bem, ela disse, seca como sempre, mal um sopro. Olha só você, toda arrumada. Contei onde eu tinha estado, o que tinha deixado para trás e quem tinha me trazido. E algo se assentou no rosto dela que só posso chamar de concluído. Então revirou os olhos em direção à mesinha, e eu entendi, e trouxe a colcha. A 36ª fileira estava pronta. A enfermeira do noturno me contou depois. Júnia tinha pedido ajuda 2 noites antes, as próprias mãos já não davam conta. E tinha ditado a última fileira, ponto por ponto, controle de qualidade até o fim. Estendi a colcha sobre ela, lavanda até amarelo, até azul oceano. E ela colocou a palma na fileira mais nova e disse a coisa que vou carregar no peito pelo resto da vida. Contei seus aniversários em pontos. 36. Nunca perdi um. 1 ano cada, costurado numa casinha de tijolo em Joinville. Aniversários de uma filha que ela não tinha permissão de conhecer, enquanto do outro lado do município outra mulher acendia velas numa data que marcava o encerramento de um processo. 2 mães mantendo 2 calendários por uma única garota. Deitei ao lado dela na cama estreita, cuidadosa com as linhas, minha cabeça no ombro dela, e contei sobre todos eles. 36 aniversários do jeito que eu realmente tinha vivido. E em algum ponto da história, disse a palavra que eu vinha guardando. Mãe. Ela apertou minha mão uma vez, deliberada, uma mensagem nisso. Júnia Cavalcante morreu às 16h12 daquela tarde, a mão dela na minha, sob 36 anos de pontos. 12 de abril foi o dia em que meu nome foi para uma sepultura. 4:12 foi o minuto em que finalmente entendi que aquele nunca tinha sido de fato o meu nome. Eu era dela. Nós a enterramos numa quinta-feira fria e clara, e o funeral foi pequeno o bastante para caber numa cozinha. Eu, meu pai, Carla Weber, com suas mãos de jardineira cruzadas, 2 mulheres da linha de produção de Joinville que a chamavam de Juju e choraram mais do que qualquer outra pessoa. Minha mãe não veio. Eu não esperava que viesse, e tinha me enganado sobre a parte de não doer, mas dor e surpresa são animais diferentes, e só um deles estava naquele cemitério. Fiz o discurso, se é que se pode chamar assim. Mantive curto. Disse, passei a vida inteira cuidando de gente para que alguém me deixasse ficar. Ela me deixou ficar de graça. Carla assentiu como quem ouve um diagnóstico confirmado. Depois, organizando as coisas de Júnia, uma vida que cabia em 4 caixas, e já vi patrimônios suficientes para saber que isso não mede nada. Achei um maço com elástico no fundo do cesto de costura dela. Cartões de aniversário. 36 deles, um para cada ano meu, selados, endereçados para a casa dos Marchetti, com a letra caprichada de controle de qualidade dela. Cada um usando o mesmo carimbo vermelho, devolvido ao remetente. E sob o carimbo, em cada envelope, o mesmo pequeno veredito, na letra da minha mãe, pequena, disciplinada e absolutamente certa. Não existe tal pessoa. Sentei no chão de Júnia e segurei 36 aniversários que tentaram me alcançar e foram barrados na fronteira. E quero te contar, fiquei com raiva, mas o que senti foi mais quieto e maior. Cada cartão tinha sido enviado, cada cartão tinha sido recusado e cada cartão tinha sido guardado. Ela salvou todos lacrados para que um dia eu soubesse que tinham escrito para mim. Não queimei. Coloquei na caixa ao lado da caixa de sapatos da Carla.
Prova de nada que se leve a tribunal, evidência de tudo. Alguns arquivos não condenam ninguém. Só contam, no final, quem te amou. Eis como as coisas ficaram depois, de verdade. Porque a vida não é um tribunal, e ninguém deu veredito nenhum. Registrei uma simples mudança de nome no cartório, uma taxa e um carimbo de cartório. Fabiola Cavalcante Marchetti. Fiquei com Marchetti. 36 anos aconteceram. E meu pai é um Marchetti, e ganhou de volta a sílaba dele. Comecei a visitar a ala infantil do Santa Brígida. Na primeira vez, levei lírios brancos e fiquei ali um tempo, com a pequena pedra de granito, e contei a verdade para ela. Você merecia alguém para chorar por você. Então eu vou fazer isso pelas nossas duas mães. Agora há flores naquela lápide pela primeira vez em 36 anos. E se minha mãe reparou quem as deixa, ela nunca disse. Os Marchetti não desmoronaram. Isso só acontece em filme. Postaram uma foto de família naquela Páscoa, 17 pessoas bem iluminadas, e as senhoras da igreja passaram para escândalos mais frescos, e Bruna perdeu o patrocínio da imobiliária e recuperou no outono. A máquina que me criou continuou funcionando. Máquina é assim, mas meu pai vem ao duplex toda quinta-feira agora. Aparece com a caixa de ferramentas e encontra coisas para consertar que não estão quebradas. Aperta dobradiças que nunca rangeram. E tomamos café na cozinha. E às vezes falamos sobre Júnia. E às vezes falamos sobre Torque. E as duas conversas são amor. Ele se desculpou uma única vez direito, as mãos espalmadas na minha mesa, como um homem fazendo um juramento. Contei o que aprendi em 100 leitos de hospital. Atrasado é bem longe de nunca. E minha mãe manda sinais administrativos através da distância. Um cupom encaminhado. Uma mensagem de aniversário no dia 2 de maio. Respondo com educação. Não explico que a data está errada. Algumas correções a gente arquiva só consigo mesma. Nesta última Páscoa, 1 ano depois, montamos uma mesa comprida no Hospice Vale do Rio. Consegui autorização com a administração, que conseguiu autorização com ninguém, porque a mãe do diretor morreu ali e ele entende a aritmética das cadeiras vazias. Pacientes que conseguiam sentar, sentaram. Famílias que não tinham lugar melhor para estar, vieram. Funcionários de folga apareceram carregando marmitas como se fossem passaportes. O neto de alguém trouxe uma câmera instantânea, e as fotos circularam de mão em mão, ainda revelando, e todo mundo estava nelas. Cadeiras de rodas, suportes de soro, ângulos ruins, olhos vermelhos, tudo. Todo mundo, ninguém organizado por altura. Na parede do meu escritório, onde deveriam estar os diplomas, está pendurada uma colcha com 36 fileiras. Chegou um cartão da minha mãe, rosas impressas, cada nome assinado na letra disciplinada dela. Nada mais. Deixei em pé na mesa por aquele dia, porque um limite é uma parede com uma fresta para correspondência, não um fosso. O luto que nunca deixaram ela gastar ainda está nela, em algum lugar, rendendo juros. Não posso resgatar isso por ela, e parei de tentar. Você não pode repor o que nunca deixou a si mesma sofrer, mas pode parar de ser a reposição. Naquela noite, rolando a tela, vi que Bruna tinha curtido uma das fotos instantâneas que alguém postou. Depois, 1 minuto depois, uma mensagem só para mim, sem grupo. Essa foto ficou bonita. Fiquei olhando bastante tempo. Uma rachadura não é uma porta. Mas toda porta que já amei começou como uma. Sou Fabiola Cavalcante Marchetti, 37 anos agora, e este ano eu estive em toda a fotografia que tiraram de mim, o que acaba sendo a régua mais baixa do mundo, e também a coisa toda. Se aprendi alguma coisa que vale a pena passar adiante, é isto. Família não é quem te coloca na foto. É quem nunca precisou de uma fotografia para provar que você estava lá. Se esta história ficou com você, a sepultura com o nome dela, os 36 aniversários contados em pontos, a porta que finalmente se fechou atrás de mim, compartilhe com alguém que ainda está do lado de fora do quadro, esperando ser convidado a entrar. E se você acredita que amor nunca deveria precisar ser conquistado, se inscreva. Tem mais mulheres quietas encontrando a própria voz por aqui, toda semana, e uma delas pode soar como você.